Irmãos, é uma alegria estar novamente com os irmãos. Já tinha o tempinho que eu não vinha até aqui, mas aprove o Senhor a trazer uma palavra de Deus diretamente para o meu e para o seu coração. Amém? Eu garanto para você que o Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar, e que se você precisa de um milagre, esse é o lugar certo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o 26. Mateus, capítulo de número 26. E nós vamos ler a partir do verso 36. Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso 36. Quantos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aleluia. Versículo de número 1 novamente. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani. Hoje nós vamos falar sobre o vale da dor. Feche seus olhos. Senhor Deus, aplique essa palavra aos nossos corações, trazendo, Senhor meu Pai, de uma forma personalizada a cada um de nós, e que possamos ser cheios, Senhor meu Deus, da Tua palavra. Nós somos necessitados que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor renove o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor meu Deus, sair daqui um pouco mais instruídos pela Tua palavra, e com a nossa vida, com o nosso espírito renovado diante do Senhor. Que o Senhor nos encha de graça e de sabedoria, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, o vale da dor, ele é incontornável. Todos nós passamos por ele. Todos nós sofremos. Todos nós passamos por um momento difícil.
E Jesus, ele também teve o seu Getsemane. O jardim do Getsemane, ele ficava aos pés do Monte das Oliveiras. Ali existiam muitos olivais. Getsemane significa prensa de azeite, lagar de azeite. E por ser um aparato destinado a receber os frutos da oliveira, para transformá-lo em óleo posteriormente, um produto que tinha muitas utilidades. Esse aparato ele era instalado bem no centro, no coração do jardim das oliveiras. Foi nesse lagar de azeite aonde aquelas azeitonas elas eram esmagadas, que Jesus ele experimentou a mais intensa e a mais cruel agonia. Foi ali que a sua vida ela foi moída. Ali ele foi esmagado sob o peso dos nossos pecados. Ali o corpo de Cristo ele foi golpeado. Ali o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou a fúria do inferno e o silêncio do céu, o silêncio do seu Pai. Mas o que antecede esse vale da dor, quando nós olhamos pelos 4 evangelhos, essa noite em que aconteceu tudo isso, lá estava Jesus com os 12 discípulos celebrando a Páscoa. Na verdade, ele ensina a eles a humildade. É o momento aonde Jesus ele ensina e dá o maior exemplo de humildade em que um líder ele deve ter, que ele lava os pés dos seus discípulos. Ele nos dá um novo mandamento: amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que antecede o vale da dor é quando ele avisa a Pedro: nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás quantas vezes? 3 vezes. O que antecede o vale da dor é quando Jesus ele nos consola e ele diz: não se turbe o vosso coração. Em João 17, Jesus ele ora pelos seus discípulos e por aqueles que haviam de se acrescentar à igreja do Senhor. Depois eles saem à noite do cenáculo, na noite da trama, na noite da armadilha, dos acordos escondidos, do suborno, do traidor, na calada da noite. O sinédrio ele está reunido na surdina, com planos diabólicos, subornando testemunhas, comprando a consciência fraca de Judas. Isso é o que antecede o vale da dor. Eles saem do cenáculo apenas em 11. Judas não voltou. Judas, ele não vai com seus irmãos, discípulos e com Jesus. Então eles descem o monte de Sião, cruzam o vale do Cedron, e eles entram no Getsemane, e era noite. Dos 11 que acompanhavam Jesus, 8 estão ficando para trás, e parece que era por ordem dele, porque Jesus ele diz: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha só para você ver o que ele diz. Então continua Jesus caminhando, mas agora somente com 3. Jesus e mais 3.
A angústia toma conta da alma do nosso Senhor Jesus. A morte, que é o salário do pecado, começa a acossar aquele em que não tem nenhum pecado. Aí quando Jesus ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A partir daí os três que acompanhavam também ficam para trás, e agora Jesus ele segue sozinho. Ele se ajoelhou. Naquele momento estava ajoelhado o Senhor do céu e o Senhor da terra. Se ajoelhou o Rei do universo. Se ajoelhou o Deus encarnado. Ele prostrou-se com o rosto em terra e se humilhou. Coisa que muitas vezes eu e você não fazemos. Mas Jesus, que é o dono do universo, ele fez. Ele ora intensamente. Ele ora intensamente. Ele soa sangue. O anjo de Deus vem consolá-lo. Os inimigos caem. E Cristo se entrega voluntariamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não perdeu nenhuma batalha. Ele se entregou pelo meu e pelo seu pecado. Mas o que é que o vale da dor ele nos ensina? O que é que o vale da dor ele ensina para mim e para você, que às vezes passamos por um momento difícil? No vale da dor nós enfrentamos uma profunda tristeza. No Getsêmani da nossa vida, todos nós teremos tristezas. Exatamente. Se Cristo, irmãos, passou pelo vale da dor, nós também passaremos. Vida cristã é um vale constante de lágrimas. Nós temos sim a alegria do céu, mas nós também cruzamos com o vale da dor. Passamos por desertos, passamos por momentos difíceis, passamos por ondas, passamos por rios com grandes correntes, passamos por fornalhas ardentes. Jesus ele teve tristeza, e não foi somente lá no Getsêmani. Ele ficou triste com a morte do seu amigo Lázaro. Ele ficou triste e chorou sobre a cidade de Jerusalém. Mas agora ele fica triste no Getsêmani. Mas por que Jesus ele estava triste? Será que era porque ele sabia que Judas estava se aproximando dele na surdina para trair a ele? Será que era porque ele estava dolorosamente consciente de que Pedro havia de o trair? Será que ele estava triste? Era porque ele sabia que Pilatos iria sentenciar ele à morte? Será que ele estava triste? É porque ele sabia que o povo iria gritar para crucificar a ele? Será que ele estava triste porque ele sabia que seria açoitado, cuspido, humilhado por aqueles soldados romanos? Será que ele estava triste porque ele sabia que os seus discípulos iam abandonar ele na hora da morte? Não. Nenhuma dessas respostas. A tristeza de Cristo era porque a sua alma pura estava recebendo naquele momento toda a carga dos nossos pecados, toda a carga. Porque na cruz do Calvário Deus escondeu o rosto do seu Filho. Ali ele foi feito pecado e maldição. Ali ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? É o nosso Pai que estava lá. É
o Senhor do céu e da terra. Até o sol não quis ver aquele momento, até o sol escondeu seu rosto e as trevas cobriram a terra. Ele estava lá porque eu e você, não é porque nós somos importantes, não, é porque o nosso pecado é grande. É porque se nós não prostrarmos diante de Deus, como Ele nos disse nessa noite, nessa palavra profética, nós vamos morar no inferno. Nós precisamos parar com essa imaginação que Jesus ele tem que nos aceitar. Venha aceitar Jesus, venha aceitar Jesus. Não, é nós que temos que pedir para que Ele nos aceite. É nós que temos que nos humilhar diante dEle. Por isso que está crescendo uma geração que não entende, é irreverente a Deus, porque se esqueceu do porquê que Jesus estava triste naquele vale da dor. Nada que nós passamos aqui é mais triste e doloroso do que Jesus ele passou por nós. Jesus ele foi transpassado, ele foi moído. Na cruz ele desceu lá no Hades. Ali ele se entristeceu, porque ele sofreu sozinho o cálice da ira de Deus. Ele só pagou o preço da nossa redenção. Ele sofreu só, ele sangrou só, ele morreu sozinho. Como que você tem enfrentado o seu vale da dor? Como que você tem enfrentado o seu Getsêmani? Como que você tem enfrentado os seus momentos de luta? Você quer abandonar a Cristo? Você quer sair da igreja porque você foi repreendido? Você quer dar uma voltinha lá fora porque às vezes o pastor não lembrou de te dar parabéns no seu aniversário? Porque às vezes você não tem uma liderança nas células? Como que você está enfrentando aquilo que você passa? Jesus ele morreu por você, mas pelo seu pecado. Ele te deu a oportunidade de morar no céu. Sabe, irmãos, esse vale da solidão, nesse Getsêmani que nós passamos na nossa vida, no vale da dor, muitas vezes você vai sofrer sozinho, só você e Deus. Ninguém vai estar lá com você, mas Ele vai. Nosso Deus poderoso, Ele vai. Ele vai. Meu pai está aí? Amém? Minha mãe também está ali? Amém. Nós passamos o vale da dor, né, mãe? Eu lembro da minha mãe escondendo para chorar. Eu lembro com 16 anos eu vi meu pai chorar a primeira vez, com a cesta básica chegando em casa. Quando nós viemos para Nova Serrana foi porque a igreja pagou o ônibus, o caminhão para nós. Nós estávamos vindo sozinhos. Mas o nosso Deus estava lá dentro do carro conosco. E tudo passou. Hoje eu como o que eu quero, porque Deus ele estava lá conosco. Irmãos, meu pai e minha mãe não gostam que eu fale sobre esse assunto. Eu também não gosto de falar sobre esse assunto. Mas é porque nós estamos acostumados a reclamar demais. Nós estamos acostumados a se doer por muito pouca coisa. Nessa hora Jesus ele buscou 2 refúgios. A solidariedade humana, irmãos,
abandonou a Jesus e ele buscou refúgio na vontade divina. Na solidão nós precisamos de comunhão humana, precisamos sim, mas muito mais de uma comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele pediu a presença daqueles 3 discípulos juntamente com ele. Jesus, ele não pede nada. Jesus, ele não quer ouvir nada, mas ele pede apenas a presença deles. Você não vê Jesus ele pedindo nada. Paulo, ele também pediu para que Timóteo fosse ter com ele e levasse lá para ele João Marcos. Na hora da solidão nós precisamos de gente, mas de gente temente a Deus, e muito mais nós precisamos do Senhor, porque muita gente já havia abandonado Jesus. Lá no capítulo 6:66, muitas pessoas abandonaram a Jesus. Lá em João 6:66, muitas pessoas já tinham abandonado. Os seus discípulos posteriormente iam abandonar ao nosso Senhor Jesus. Vai para o versículo 56 aí para você ver aí, ó. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, quantos discípulos? Quantos discípulos, irmãos? Todos os discípulos deixando fugiram. Todos os discípulos fugiram da presença de Jesus. Todos eles. Nenhum ficou lá. Todos eles fugiram. Sabe? E o pior de tudo, na cruz ia gritar: Deus meu, por que me desamparaste? As multidões deixaram a Jesus, os discípulos deixaram a Jesus, e agora esse mesmo Jesus, ele é desamparado pelo próprio Pai. Muitas coisas, irmãos, Jesus ele disse ali às multidões. Quando Jesus falou de um traidor, ele falou para os 12. Muita coisa ele falou para todo mundo, mas ali ele fala para os 12. Ali é que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E por fim, quando ele começa a suar sangue, ele estava completamente sozinho. Quando Paulo ele entrava ali no seu Getsêmani, na prisão romana, à beira do martírio, ele disse o seguinte: todos me abandonaram. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, mas ali viu sua coroa. Quando João, irmãos, ele foi exilado lá naquela ilha de Patmos, ele passou pelo seu Getsêmani sozinho. Só que ali naquele momento, Deus ele abriu o céu para João. Como você tem enfrentado a sua solidão? Como você tem enfrentado o momento em que você passa sozinho? Às vezes você está aqui nessa noite, mas só Deus sabe o seu pensamento. Só Deus sabe a tristeza que de você saber que acabando aqui você vai ter que retornar para sua casa. Às vezes na sua casa é só você que serve a Deus. Você vai chegar lá, você vai ver a sua família blasfemando no nome de Deus. Às vezes você é sozinho na sua casa, mas eu quero dizer para você que nós nunca estamos sozinhos, porque esse Jesus que passou pelo vale da dor, no terceiro dia aquelas mulheres foram procurar ele, e ele não estava mais lá. Não tem um lugar nessa terra que nós temos que peregrinar para nós nos encontrarmos com Jesus, porque ele está vivo, ele ressuscitou, aleluia. Não tem caixão para nós irmos visitar. Essas pessoas vão em caixões para visitar os fundadores das suas religiões, mas o nosso Senhor Jesus, ele vive, ele está vivo, aleluia. Ele vive, ele está vivo. Quando nós passamos pelo vale da dor, muitas pessoas murmuram, outras pessoas elas se desesperam, outras pessoas elas deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, e outras pessoas abandonam a igreja, se revoltam,
contra Deus. Nas provas, irmãos, nós devemos aprender a orar como Jesus. Nós devemos aprender a orar como Jesus ele orou. Jesus ele se humilhou, é um dos aspectos da oração de Cristo. Ele se humilhou. Ele é o Deus eterno, mas ele está de joelhos. Ele é o Criador do universo, mas ele está com seu rosto em terra, suando sangue. Como, irmãos, nós não deveríamos estar quando nós atravessamos o vale da dor? É de joelhos. É de joelhos que nós atravessamos aquilo que nós estamos passando. É de joelhos que nós passamos quando nós estamos sofrendo na solidão, sozinho. É dobrando o nosso joelho e falando com Ele de uma forma intensa. Jesus ele passou a maior batalha da sua vida em oração. A batalha foi tão intensa, que ele começou a suar sangue. Foi uma oração de guerra. Ele se agonizou em oração. Ele estava vigilante, ele estava perseverante. Ele orou 3 vezes progressivamente. Jesus ele alertou os discípulos para vigiar e orar. Mas por que eles não vigiaram? Eles dormiram na batalha. Pedro negou Jesus, os discípulos fugiram. Pedro ele vai lá, corta a orelha de Malco. Irmãos, eles não sabiam o que respondiam a Jesus. Os olhos deles estavam carregados de sono, porque os corações deles estavam vazios de oração. Ô pastor, eu vou orar, eu não sei o que acontece, eu fico no sono. Não, você está vazio. Eu não entendo, irmãos, todas as vezes que nós vemos Deus ele se manifestando para os homens de Deus durante toda a Bíblia. Aqueles homens tiveram experiências, irmãos, a maioria deles caíam como mortos. E as pessoas estão entrando num looping aonde elas estão orando, não sentem nada, não sentem a presença do Espírito Santo, entra e sai da igreja da mesma forma que entrou. É porque não tem intimidade com Deus em oração e submissão a esse Deus. A oração, irmãos, não é que a vontade do homem seja feita no céu, não, mas é que a vontade de Deus seja feita aqui nessa terra, sobre as nossas vidas. Sabe, muitos se desesperam quando cruza o vale da dor, mas Cristo ele caiu de joelho, ele orou, e a oração dele prevaleceu. E você, irmãos, tem se rendido a Deus? Tem se colocado de joelhos e dizendo: eu me rendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Marcos 14:36 diz que Jesus ele começou a sua oração dizendo: Abba, Pai. Era uma palavra que uma criancinha usava quando ela dirigia ao seu pai. Jesus, ele se dirige a Deus, sabendo que ele é Pai, digno de toda a confiança. O que nos livra, irmãos, da tentação, é saber que no vale da dor, Deus é bom e Ele é o nosso Pai, é a consolação que nós temos. É o vale da consolação, é a consolação, é a única coisa que nós temos, é isso. Deus ele nos consola, nos dando livramento da prova, ou então nos dando poder para vencer essas mesmas provas. Sabe, Paulo ele ora 3 vezes pedindo cura do espinho na carne, mas como que Deus diz? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Nas suas fraquezas. Tiago ele diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria, passando por diversas tribulações. Tiago 1, capítulo 1, versículo, Tiago 1, 2 até o 4, você vai ver isso. No Getsemane, Deus ele vai te consolar.
e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Jesus, aleluia. Jesus, ele não atingiu pleno conforto nos seus discípulos, porque aquela vigília tinha se transformado em um sono de fuga dos seus discípulos. Mas quando Jesus ele buscou a face do Pai, um anjo desceu do céu para confortar a ele, porque os amigos mais solidários falharam. Ele ficou solitário, mas com o Pai ele foi consolado. Os seus amigos, eles podem falhar, e eles vão falhar. Eles não vão estar com você em muitos momentos, não porque eles não querem estar muitas vezes, mas é porque tem coisas que é só nós que passamos, irmãos. Tem coisas que é só nós e o próprio Deus, só nós e o próprio Deus. Agora, Jesus, manchado de sangue, ele é consolado por um anjo do céu. Depois que ele travou essa batalha sangrenta, a maior batalha da história, depois que ele aceitou sofrer sozinho o cálice da ira de Deus, depois que ele se dispôs a carregar o lenho maldito sobre os seus próprios lombos, depois que ele resolveu se tornar maldição por nós, depois que ele desafiou o inferno, seus demônios, ele foi consolado pelo próprio Pai. Nunca tive medo de demônio. Aquele Deus que eu sirvo é poderoso. Nunca tive medo, irmãos, de demônio. Nunca me tocou, porque eu sei a quem eu sirvo. Deus, ele nunca abandona os seus no vale da dor, no Getsemane da vida, irmãos. Ele é o Deus e Pai de toda consolação. Os amigos de Daniel, o Getsemane deles foram lá na fornalha, mas o quarto homem estava lá. Aleluia, glória a Deus. O quarto homem estava lá. Pedro na prisão, ele ia ser morto no dia seguinte, mas o anjo do Senhor levantou, o guiou, o consolou. Paulo, naquele naufrágio, ele passou 14 dias naquele mar voraz, uma tempestade que era compulsiva, uma tempestade grandiosa. Todos aqueles homens haviam perdido a esperança, mas Deus enviou o seu anjo para confortar a Paulo e lhe garantiu vitória. Você tem sentido a consolação de Deus? Você tem sentido que Deus ele te consola? Ai, irmãos, o vale da dor é incontornável, mas a misericórdia de Deus é infinita também. É infinita. Passa. Você que está aqui nessa noite, passando por um momento difícil, passa. Passa mesmo. Não, de coração. Parece clichê nessas frases. Não, vai passar, mas vai mesmo. A glória de Deus pode inundar o seu coração nessa noite, porque, irmãos, nos momentos mais difíceis, o Senhor ele cuida de cada um de nós. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso.